Oi, pessoal, bem-vindos de volta à nossa última aulinha aqui do meu estágio à docência. Eu me chamo Maria Ingrid, sou orientanda do professor Ricardo, pelo PPG-CAN da UFPB. Hoje a gente vai dar continuidade à ideia, um pouquinho resumida, do dimensionamento dos pavimentos flexíveis, tá? Pelo método do DENIT. Então, basicamente, antes de a gente começar a determinar o tamanho de cada uma das camadas, a gente tem algumas especificaçõezinhas para os materiais granulares que compõem cada uma dessas nossas camadas. Lembra que a gente tem camada de base, subbase, enfim, reforço de subleito, e a gente tem algumas especificações normatizadas. Então, para os materiais de subleito, a gente tem um valorzinho de expansão, lembra dos ensaios que a gente fez anteriormente? Um valor máximo, tá certo? De 2%. Então, não pode passar disso. E o CBR, para esse subleito, ele necessariamente precisa ser maior ou igual a 2, tá bom? Nos materiais utilizados no reforço de subleito, já para a gente tentar melhorar essa situação, caso elas sejam mínimas, é que aquele nosso ISzinho que a gente aprendeu a calcular, aquele índice de suporte, e, enfim, o nosso CBR, a gente necessariamente precisa que ele seja maior que o do subleito, tá bom? E a expansão também é limitada no máximo 2%. Já nos materiais utilizados já na subbase, a gente tem uns valorizinhos um pouquinho maiores. Então, o IS ou o CBR que a gente estiver utilizando, ele precisa necessariamente ser maior ou igual a 20, tá bom? E o índice de grupo ser igual a 0 naquela nossa tabelinha que a gente viu na aula anterior. Nesse caso aqui, ó, a expansão ela é limitada a no máximo 1%. E nos materiais utilizados na base, por fim, a gente precisa de um material, vamos dizer assim, um pouquinho mais, com qualidades um pouco maiores. Então, o CBR desses materiais que são utilizados na base, eles são bem mais elevados, eles precisam necessariamente ter no mínimo um CBR igual a 80, tá bom? A expansão, eu esqueci da porcentagem, mas a expansão, nesse caso aqui, ela é limitada a 0,5%, tá bom? E nesse caso aqui, a gente já começa a lidar com o limite de liquidez e o índice de plasticidade, que também é limitado. Então, o limite de liquidez desses materiais, eles precisam estar limitados a 25, tá bom? E nosso índice de plasticidade também precisa ser menor ou igual a 6. O que a gente precisa fazer agora que a gente já tem uma ideia de quais características a gente tem para cada material das nossas camadas, e a gente também já tem uma ideia, lembra da última aula, que a primeira coisa que a gente precisava para determinar essas espessuras era o número N, vamos dizer assim, desse nosso pavimento que estamos dimensionando. Então, é a partir desse número N que eu falei para vocês que a gente vai determinar o valor da espessura da nossa camada de revestimento, tá certo? A espessura mínima de revestimento. Então, vamos pegar aqui como exemplo, lembrando que a gente precisa, basicamente, utilizar sempre a leitura de um ábacozinho normatizado, que é baseado aqui nos nossos eixos, aqui em relação ao número N, ó, e aqui em relação à espessura do pavimento em centímetros. Outra coisa que a gente precisa fazer, antes de eu mostrar para vocês, é a gente fazer a representação do que a gente vai chamar de coeficientes de equivalência estrutural. São alguns Ks, tá certo? Que a gente vai utilizar numa formulinha, que eles são diferentes para cada tipo de camada que a gente estiver analisando. Então, o K do revestimento, a gente representa como KR, o Kzinho, que é esse coeficiente da base KB, Kzinho da subbase KS, Kzinho do reforço do subleito KREF, tá bom? Então, por que eu estou mostrando isso aqui para vocês? Porque a gente vai ver daqui a pouco, em algumas formulinhas, quando eu passar, que cada coeficiente de equivalência estrutural, ele está relacionado com um tipo, vamos dizer assim, de material que a gente está utilizando nessa nossa estrutura, tá bom? Nos componentes desse nosso pavimento. Então, por exemplo, se a gente estiver falando de uma camada granular simples, a gente coloca esse nosso K igual a 1 e a gente não tem alteração nos valores das formulinhas que a gente vai ver daqui a pouco. Mas, por exemplo, se a gente está, não sei, falando de um material para base, ou enfim, de revestimento que seja betuminoso,
e seja por penetração, a gente já coloca um coeficientezinho lá, seja de base, seja de revestimento, igual a 1,2, tá bom? E assim sucessivamente, a gente vai falando, a gente vai encontrando valores diferentes de K e a gente vai encontrar valores diferentes para as espessuras. Como assim? Olha, a gente vai poder determinar a espessura de cada camadinha a partir dessa ideia aqui, desses Hzinhos aqui, tá bom? O que é que vem a ser cada um deles? Olha, a gente compara esse esqueminha aqui, ó, com, vamos dizer assim, as camadas do nosso pavimento flexível. Primeiro a gente tem o revestimento, depois a base, subbase, reforço e aqui o subleito por fim. Então, aqui esse R vem a ser o nosso revestimento, tá bom? Não confundam essas nomenclaturas com essas daqui, tá certo? Chama de H maiúsculo e minúsculo para você não se confundir, tá bom? Olha, o R é igual, tá? É o tamanhozinho aqui do revestimento. Esse H20, o H maiúsculo, é como se fosse a soma aqui, a soma, olha, do tamanho do revestimento mais o tamanho da base, ó, é como se tivesse igual aqui, ó. É como se fosse a soma dessas duas dimensões. Esse H maiúsculo N é como se fosse a soma aqui, ó, dos tamanhos de revestimento, de base e de subbase. E esse HM, por fim, aqui, ó, é como se fosse a espessura total aqui das nossas camadas. Revestimento, mais base, mais subbase, mais reforço. Já aqui, ó, vamos dizer que é a espessura separada de cada uma das camadas. O R é a espessura do nosso revestimento, o B maiúsculo é o revestimento, ou é a espessura aqui da nossa camada de base, o H minúsculo 20, ó, Hzinho 20, é a espessura da subbase, e o Hzinho N é a espessura aqui do nosso reforço do subleito. Só para a gente ter uma ideia dessas nomenclaturas quando a gente jogar nas nossas inequações, tá bom? O que a gente precisa ter na nossa mente sobre o CBR, sobre o número N, desse ábacozinho que eu falei que a gente ia ver um pouquinho mais na frente. Então, para a gente poder determinar a espessura, a espessura da camada superior, vamos dizer assim, eu vou querer determinar a espessura aqui da minha camada de base. Eu vou precisar utilizar o valor do CBR da camada que está abaixo, imediatamente abaixo da camada que eu estou procurando. Por quê? Porque lembra que o pavimento ele é construído aqui de baixo para cima. Então, primeiro a gente reforça, depois subbase, depois base, depois subleito. Então, essas primeiras camadas que são construídas é que são responsáveis por suportar essas camadas de cima. Então, é o CBR dessas de baixo que a gente vai precisar, vamos dizer assim, utilizar como informação no nosso ábaco para determinar as camadas superiores, tá bom? Então, por exemplo, aqui nesse nosso ábaco, se a gente tivesse um número n igual a 1 vezes 10 à quinta, não sei, só um exemplo. Então, a gente vinha aqui no nosso ábacozinho, aqui é o eixo do número n. Então, e vamos dizer que a gente está querendo determinar, não sei, o valorzinho da nossa base. Só um exemplo, tá, pessoal? Então, a gente pegaria, vamos fingir que o CBR da nossa subbase, se eu estou querendo saber o tamanho da minha base, eu pego o CBR da subbase, que está abaixo. Então, vamos dizer aqui, por exemplo, que eu quero determinar a espessura aqui da minha base. E eu tenho um número n igual a, vamos dizer, 10 à quinta, tá bom? Então, vou subir, e vamos dizer que o CBR da minha subbase é, não sei, 20. Então, qual a curvazinha aqui? Curvazinha não, a reta aqui, ó, do 20, do CBR igual a 20, é essa primeira aqui, ó, tá? Então, eu caso o número n aqui, ó, com essa minha reta do CBR, eu venho trazendo aqui, ó, para esse meu tamanho em centímetros. Não sei se está muito próximo, mas eu acredito que seja aqui, ó, em torno de 20 centímetros que essa minha base vai ter. Por que eu preciso ter essa noção? Porque, infelizmente, nossa aula está ficando muito longa e a ideia é que vocês aprendam isso melhor na sala de aula, é para a gente poder jogar nessas nossas inequaçõezinhas aqui, ó. Porque, olha, o que eu estou querendo descobrir, lembra que a primeira coisa que a gente descobre é o número n, que vai me dizer qual que vai ser o tamanhozinho daquele meu revestimento. Ó, a partir dessa nossa tabelinha aqui, ó. Volta aqui, ó. Então, se eu já tenho um número n, eu já tenho o tamanhozinho
mínimo que a gente vai utilizar de revestimento. Então, é como se eu já entrasse com esse valorzinho de R, tá certo? Então, o que é que eu vou precisar fazer ó, a partir dessa ideia aqui? Se eu já tenho o valor de R, eu tenho os materiais de R, eu consigo saber quem é KR. Ó. Lembra aqui dos nossos coeficientes aqui de equivalência estrutural, eu vou ver qual que é o material que eu estou utilizando, eu vou determinar quais que são os Ks dessas minhas formulinhas. Então, eu já tenho R, eu já tenho KR, eu já tenho KB, porque eu tenho os materiais que eu vou utilizar na base, e eu já tenho esse H20 aqui, ó, que foi o que eu consegui determinar a partir do CBR, enfim, abaixo da camada que eu estou tentando descobrir. Então, eu consegui descobrir quem é H20, quem é R, eu tenho todos os meus fatores K, tá bom? Então, por essa inequaçãozinha, eu consigo determinar qual que vai ser o valor do meu B, qual que é o valor aqui, ó, da minha camada de base sozinho, qual que é a espessura dela. E assim sucessivamente. Para eu determinar as próximas camadas, que eu venho determinando de cima para baixo, embora eu tenha dito que a gente constrói de baixo para cima, claro, na determinação a gente vai de cima para baixo para determinar essas espessuras, tá bom? Então, olha, eu já tenho R, já tenho KR. Novamente, a partir dessa primeira inequação, eu descobri o valor de B, então eu já tenho o valor de B e KB. E agora, eu vou tentar descobrir ó, o valor de Hzinho 20, ó, que é o valorzinho, vamos dizer assim, da minha subbase sozinha. Eu já tenho o KS, que é enfim, o coeficiente da minha subbase, e eu tenho o HN, porque eu tenho o CBR aqui da minha camada abaixo, tá bom? Pronto, consegui descobrir o H20. Mesma coisa, eu vou jogando na minha próxima formulinha para a gente poder determinar o valorzinho do HN, Hzinho N. Por quê? Porque eu já vou considerar que eu tenho o valorzinho desse meu HN, porque a gente tem o CBR aqui do que é o subleito, tá bom? Que é aquela nossa fundação do pavimento. Então, basicamente, algumas observações é que a gente sempre tem uma espessura mínima, tá? Para adotar para quando a gente estiver fazendo a execução dessas camadas. Então, quando a gente vai fazendo a compactação dessas camadas na vida real, a gente precisa ter vamos dizer assim, uma espessura construtível. Então, essa espessura mínima, ela é considerada de 10 centímetros, tá bom? A espessura total mínima para essas camadas, quando elas são utilizadas, é de 15 centímetros, tá bom? Tem muitas especificações como essa na norma que eu falei para vocês. Mas, assim, a gente tem uma espessura também máxima para compactação, que é de 20 centímetros. Se a gente tiver camadas, por exemplo, muito grossas de uma determinada camada, por exemplo, vamos dizer que uma camada de subbase, não sei, só um exemplo, uma camada de subbase tenha 40 centímetros, a gente não pode construir os 40 centímetros de uma vez, a gente tem que fazer 20, compactar bonitinho, depois mais 20 compactar, tá bom? Então, obrigada, pessoal. Essa foi nossa última aula aqui do estágio docência. Tentei resumir da maneira que eu pude, mas eu tenho certeza que vocês vão aprender tudo isso e muito mais nas aulas de pavimentação aí com o professor Ricardo, tá certo? Um abraço e até a próxima.